Fala aí, investidor. E aí, tudo bem com você? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ETFs de renda fixa. Nós vamos falar sobre as suas vantagens, sobre as suas desvantagens e se vale a pena investir ou não nesse ativo. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! Mas o que é um ETF? Bem, pessoal, traduzindo essa sigla ETF para o português, vai ficar mais ou menos assim, ó, Fundo de Índice Negociado na Bolsa de Valores. Mas por que ETF é um fundo de índice? Bem, pessoal, ETF é um fundo de índice porque ele segue um índice do mercado. Por exemplo, nós temos ali o ETF chamado BOVA11. O BOVA11 ele vai seguir um índice do mercado chamado Ibovespa. E ali no Ibovespa nós temos ali as maiores empresas do Brasil reunidas, as que têm uma performance melhor, e o ETF BOVA11 vai seguir esse índice. Ou seja, quando você compra o ETF BOVA11, você está investindo em todas as empresas que compõem esse ETF. E daí você vai estar seguindo o índice do Ibovespa. E assim, não tem só ETF de ações, não. Nós temos ali ETFs de criptomoedas, nós temos os ETFs de ações americanas, que seguem o índice chamado SP 500, e nós temos também os ETFs de renda fixa, que é o tema aqui do nosso vídeo. E o que é um ETF de renda fixa? Bem, pessoal, ETF de renda fixa, ele é a mesma coisa que um ETF comum negociado na Bolsa de Valores, tem os mesmos princípios, só que no ETF de renda fixa, os ativos que compõem esse fundo são ativos de renda fixa. E nós temos ali títulos públicos e títulos privados. Nós podemos ter ali o Tesouro Direto nesse fundo, CDBs, nós podemos ter ali debêntures, nós podemos ter também LCI e LCAs. Ou seja, nós temos um pacotão de renda fixa que está em um só ETF. Então, você comprando só um ativo, só um ETF, você vai estar investindo automaticamente em vários ativos da renda fixa, tanto públicos como privados. E o exemplo de ETF de renda fixa que nós temos aqui no Brasil é o IMAB11. Esse IMAB11, ele compra títulos que se associam à inflação, ou seja, Tesouro IPCA+. E se você quiser proteger o seu dinheiro da inflação, você pode comprar o ETF IMAB11, que aí você já vai estar automaticamente diversificando a sua carteira de investimentos, comprando um só ativo, comprando um só ETF, você compra uma cesta de ativos ligado ao IPCA, ligado à inflação, para se proteger contra ela. Jaime, quais são as vantagens de se investir em um ETF de renda fixa? Bem, pessoal, as vantagens é a seguinte: você comprando um ETF de renda fixa, você vai estar diversificando automaticamente a sua carteira de investimento, como a gente já falou aqui. E assim, é muito simples, é muito fácil de você investir em um ETF. Com poucos cliques, você já vai estar diversificando a sua carteira automaticamente. Você vai lá na sua corretora, entra lá na Bolsa de Valores, escolhe o ETF que você quer comprar e pronto. Você vai lá e compra e já coloca na sua carteira. Você não tem que ficar pesquisando de CDB para CDB, LCI ou LCA, Selic, quais são as melhores opções. Não, a gestão desse ETF vai fazer isso para você. O gestor ele vai estar comprando títulos de renda fixa, ele vai estar vendendo, ele vai estar pegando o lucro dos títulos que já venceram e reaplicando nesse fundo, e você vai ganhar na valorização. A cada dia o seu ETF, vamos supor que você comprou ele por R$200, a cada dia ele vai valorizando, a cada mês, e isso vai girando ali uma bola de neve para você. A outra coisa boa de você comprar um ETF de renda fixa é a sua liquidez. Você pode comprar e vender ETF a hora que você quiser. É lógico, no horário de funcionamento da Bolsa de Valores. Mas se você comprou um ETF hoje e você quer vender ele amanhã, você pode. E é bem simples de fazer isso. O outro benefício dos ETFs de renda fixa é que eles têm taxas menores que os fundos oferecidos pelas corretoras. Mas por que ETFs têm uma taxa de administração menor? Porque eles têm uma administração passiva.
Por que que eles têm uma administração passiva? Porque eles apenas seguem um índice, eles replicam o índice do mercado. Por exemplo, o Ibovespa, como eu já citei aqui. Então, hoje nós temos ali 61 empresas que compõem o Ibovespa. Vamos supor que a empresa Vale, ela saia dessa lista aí do Ibovespa. E daí, entre outra. Vamos supor que a Gela Mais entre nessa lista. Então, esse gestor desse ETF, ele apenas vai tirar a Vale da carteira e vai colocar a Gela Mais na carteira, automaticamente. Ele não vai precisar pensar muito no que ele vai ter que fazer. Até porque, no BOVA11, as ações elas seguem o índice do Ibovespa. Então, o gestor está obrigado, ele está vinculado a colocar nessa cesta de ativos somente ações que fazem parte do Ibovespa. Então, como é uma gestão passiva, a taxa de administração que você vai pagar por um ETF é bem menor do que um fundo de investimento oferecido por corretoras. Além disso, por ser um ETF de renda fixa, ele traz consigo muita segurança para quem vai investir. Afinal, renda fixa é seguro, você já sabe previamente qual vai ser a rentabilidade do seu ativo. E essa rentabilidade não varia muito, igual a renda variável. Então você pode ficar tranquilo que investir num ETF de renda fixa é seguro sim. Jaime, ETF de renda fixa tem FGC, Fundo Garantidor de Crédito? Não, pessoal, não tem. E aí você pode fazer outra pergunta. Ué, mas como você falou que é seguro e tal? Então, pessoal, é seguro. Mesmo não tendo o FGC, esse investimento, esse ETF de renda fixa, ele é seguro, mas você tem que ficar de olho na marcação a mercado. O que significa isso? Se você comprar esse seu ETF de renda fixa e quiser vender, sei lá, daqui a 1 ano ou daqui a 2, e no momento que você for vender, as taxas de juros elas caírem, então você pode vender o título, só que com rendimento inferior ao que você gostaria, porque pode ser que no momento que você venda o título, ele esteja desvalorizado. Então você tem que ficar de olho nisso e vender o seu título só quando o mesmo estiver valorizado. E uma coisa importante de você saber também é que esse ETF de renda fixa, ele sofre a incidência de imposto de renda. Só que assim, não é igual aquela tabela regressiva como os outros investimentos ali de renda fixa. No ETF de renda fixa, é cobrado um valor de 15% sobre os seus rendimentos. E aí, independente do tempo que você for vender esse seu ETF de renda fixa, seja 6 meses, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3, não importa. Sempre vai ser 15% sobre os rendimentos do seu investimento. E daí eu separei aqui 2 ETFs de renda fixa, só para dar de exemplo para você. Nós temos aqui o LFTS11, que é um ETF relativamente novo. Ele foi criado em 2022 e ele tem uma taxa de administração de 0,19% ao ano, que praticamente se iguala à taxa de 0,20% que a B3 cobra do Tesouro Selic. Então, esse LFTS11, ele investe exclusivamente em títulos do Tesouro Selic, que são aqueles títulos atrelados a taxas de juros básicas do Brasil, que é a Selic. E esse ativo, esse ETF, é um dos ETFs mais seguros que nós temos aqui disponível no mercado. Por quê? Porque nessa cesta de ativos, ele tem simplesmente o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. E na sua rentabilidade, ele também vai acompanhar a Selic. Então, se a Selic estiver em alta, você vai ter um rendimento maior. Se a Selic estiver em baixa, você vai ter um rendimento menor com relação a esse investimento. Nós temos também o exemplo do ETF chamado IMAB11. Ele é um ETF de renda fixa atrelado à inflação, atrelado ao IPCA+. E por estar atrelado ao IPCA+, ele tem na sua composição o Tesouro IPCA+. E o risco dele é bem moderado, porque ele está associado ao Tesouro IPCA+, e esse tipo de investimento, esse tipo de ativo, costuma ser para o médio
e para o longo prazo. Então, se você vender esse tipo de ativo antes do tempo e for negociar no mercado secundário, você pode ter problemas com as oscilações da rentabilidade. Por quê? Porque você pode vender ali num período errado, num período em que os títulos estejam desvalorizados e não ter a rentabilidade que você gostaria, ter uma rentabilidade reduzida devido à marcação de mercado. E na questão de rentabilidade, ele vai seguir conforme os ativos híbridos, conforme os ativos que estão associados ali ao IPCA. Ele vai ter a rentabilidade parecida. Aí você me pergunta, Jaime, vale a pena investir em ETFs de renda fixa? Ó, vale a pena, é o que eu sempre digo, vale a pena se você não tem tempo de ficar olhando ali os ativos, os títulos públicos, os títulos privados da renda fixa. Se você não tem tempo ali de escolher as melhores oportunidades, os melhores CDBs, os melhores LCIs e LCAs, se você não tem tempo ali de avaliar se vale a pena você comprar um título pré-fixado ou um título pós-fixado, que no caso seria associado à Selic ou ao CDI, comprar um título híbrido, que seria no caso associado à inflação, ao IPCA. Então, se você não tem tempo para fazer isso, você quer mais simplicidade, você quer um conforto maior na hora de investir, então você pode sim estar adquirindo um ativo, um ETF de renda fixa, porque nele vai ter uma gestão profissional por trás desse ETF. E daí tem vários ETFs de renda fixa. Eu citei só dois para você, mas tem vários. Tem uns que juntam bastante ativos pré-fixado, pós-fixado, ativos híbridos, e eles vão diversificar automaticamente. Então, uma outra vantagem é isso, é a diversificação. E outra coisa, se você fosse comprar algum título individualmente, se você fosse comprar um tesouro direto, um CDB, LCI ou LCA, você teria que ficar de olho na data do vencimento desse ativo. Aí vamos supor que você investiu ali R$2.000 no Tesouro Selic e que você queira deixar até a data do vencimento. Então, chegou a data de vencimento, o Tesouro Selic vai devolver esse dinheiro que você investiu, mais os juros para a sua conta. E daí você tem que pegar esse dinheiro e investir de novo, e investir em um outro título, manualmente. Só que nesse fundo chamado ETF de renda fixa, você não precisa fazer isso. Você vai lá, compra o seu ETF, o próprio gestor desse ETF de renda fixa, ele vai ficar de olho na data de vencimento dos ativos que ele comprou para você. Passado essa data de vencimento, você não vai precisar fazer nada, porque é o gestor que vai pegar o dinheiro, o lucro obtido e vai reinvestir, vai comprar outro ativo, outro título com uma nova data de vencimento. Então vai ter essa facilidade aí para você. E como eu já disse aqui, você vai poder vender esse ativo a hora que você quiser, tomando sempre cuidado com a marcação a mercado. E além disso, nós temos a acessibilidade. Para você começar a investir em um ETF de renda fixa, é bem simples e o valor é bem baixo. Você pode começar investindo num ETF de R$100, por exemplo. E assim, a desvantagem é que se você for um investidor experiente, se você for aquele investidor que gosta de pegar as oportunidades que surgem no mercado, você tem que pensar 2 vezes antes de investir num ETF de renda fixa. Porque aí o seu dinheiro vai estar alocado nesse ativo, enquanto poderia estar alocado em oportunidades que surgem no mercado. Por exemplo, vamos supor que algum banco lance um CDB que tenha 150% do CDI. Já é uma oportunidade que você perderia porque você estaria investindo o seu dinheiro em ETF de renda fixa. E mesmo que você pegasse parte desse dinheiro e investisse nesse CDB, mesmo assim, você estaria mitigando a sua oportunidade de investir mais nesse CDB de 150% do CDI. E não é só em CDB com rentabilidade alta não. Pode surgir no mercado LCIs, LCAs com uma rentabilidade incrível, e você sabe que LCIs e LCAs não têm a incidência do imposto de renda, e daí você estaria perdendo essa oportunidade. Então, se você já é um investidor
investidor experiente, se você é um investidor que tem tempo ali para analisar, para procurar essas ofertas que surgem no mercado, então talvez ETFs de renda fixa não seja bom para você. Outra coisa, vamos supor que você precisa comprar uma casa daqui a 5 anos. E daí você vai lá e investe o seu dinheiro em um ETF de renda fixa atrelado à inflação. Vamos supor que você comprou o IMAB 11. Aí, beleza. Só que vamos supor que daqui a 5 anos, na hora que você for vender esse seu ativo, vender o seu ETF, você sofra com a marcação a mercado e que você ganhe um rendimento inferior ao que você gostaria. Então, aí não seria bom você optar pelo ETF de renda fixa. Seria mais vantajoso você comprar um tesouro IPCA+, que está ali associado à inflação. Por quê? Vamos supor que você vá lá e compre um tesouro direto IPCA+, com a data de vencimento para daqui a 5 anos, que vai ser a data que você vai comprar a sua casa. Então, daqui a 5 anos, eles vão ter que devolver esse dinheiro para você conforme o prometido. Vamos supor que seja ali IPCA mais uma taxa pré-fixada de 6% ao ano. Então, é certo, eles vão ter que dar esse valor prometido para você. Então, por causa dessa previsibilidade maior, seria mais inteligente, nesse caso, você investir no Tesouro Direto IPCA+, por causa dessa previsibilidade. Então, vale a pena ou não vale, Jaime? Bem, depende. Você tem que pensar no seu estilo de investimento. Você tem que pensar se realmente esse ETF de renda fixa ele vai fazer sentido para você. Mas fala aí, pessoal, vocês investem em ETF de renda fixa? Esse investimento faz sentido para você? E se você investe, coloque aqui nos comentários a sua experiência ao investir nesses ativos. Você gosta? Você acha interessante? Qual é a sua opinião? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.